Figueiredo nasceu em Lourenço Marques pouco depois do começo da Guerra Colonial. E aos 13 anos de idade, já depois de 25 de Abril, veio sozinha para Portugal. Durante a dúzia de anos que passou em Moçambique, viu, com os seus olhos de criança, a opressão colonial portuguesa e o racismo endémico que ia corroendo as estruturas da sociedade moçambicana. Poucos anos depois, já adulta, em 2009, a Isabel lançou o livro Cadernos de Memórias Coloniais, no qual, sem paninhos quentes, conta os horrores do colonialismo português. Este mês lança em França a tradução desse mesmo livro. Um livro que é um contributo importante para acabar de uma vez por todas com o mito luso-tropicalista de que o colonialismo português foi meiguinho e bondoso. Olá, Isabel, como está? Olá a todos, estou bem, estou muito feliz com esta tradução. Imagina, e numa bela editora como a Xandane. Nós ficamos todos aqui muito contentes porque achamos que este livro, apesar da França já ter resolvido há algum tempo os seus problemas com o colonialismo, é um livro sempre muito bem-vindo. E é isso, vamos começar por falar sobre o colonialismo português, Isabela. Isabela, por que razão ou por que razões a generalidade dos portugueses, das pessoas que vivem em Portugal, quando olha para o passado colonial de Portugal, o julga menos opressor e menos racista do que, por exemplo, o francês ou o belga? Isto não é uma postura... Quem acreditar nisto não é algo irracional, não é um pouco irracional? É irracional, mas isso tem a ver com a forma como nós portugueses nos vemos, nos olhamos. Nós achamos que no contexto da Europa, nós comparando-nos com os outros europeus, achamos-nos menos inflexíveis, achamos que somos mais suaves, mais meigos, que, por exemplo, o comportamento do povo português é muito menos radical em termos de protesto do que o comportamento do povo francês. Se for, por exemplo, indo por aí, nós achamos, os portugueses têm a ideia de que são um povo calmo, um povo pouco agressivo, e por isso nós não conseguimos imaginar que a nossa ação colonial foi exatamente igual a todas as outras, que nós exercemos o poder como qualquer outro povo exerceu o poder, porque exerce sempre de cima para baixo, não é? E sempre negando ao povo colonizado o seu direito. Eu digo racional porque quem estuda história, quem lê os livros, bons livros que são escritos de uma maneira imparcial, percebe que não só foi semelhante aos outros colonialismos, como terá sido pior, porque foi, por exemplo, quem mais traficou, os portugueses foram quem mais traficou negros, pessoas escravizadas da África. Nós falamos de 12 milhões da África para o Brasil e para o resto da América. E o que eu pergunto é irracional, porque mesmo que tenhamos esta diciocracia um bocadinho mitológica, que somos pessoas calmas, não contraria tudo isso que a história explica? O que é que explica? Porque é que nós contrariamos a história? É isso? É normal. Ouça, eu penso que o comportamento de Portugal em relação aos descobrimentos é o comportamento de um país pequeno, de um país que tem algum complexo de inferioridade relativamente à sua posição na Europa e que se defende através do seu papel histórico, enquanto iniciador de um processo de expansão. E esse papel histórico não pode ser negado aos portugueses. De facto, foram os portugueses que iniciaram a expansão marítima, que lhes foi depois usurpada por outros poderes. Em relação ao papel que os portugueses tiveram enquanto traficantes de escravos, bem, isso, uma longa história pode ser narrada sobre esse assunto. Quem é que se portou pior, quem é que traficou mais ou não, o que é que os ingleses fizeram, o que é que os franceses fizeram, não sei, mas eu acho que isso não me cabe a mim. Não me cabe a mim. Eu não sou, de facto, historiadora. Eu sou uma testemunha de uma realidade que vivi enquanto criança. E enquanto criança eu olhei para o mundo no qual vivia sem um olhar político. O meu olhar não era político, não era de historiadora. Era o de alguém que é inocente, que está no mundo pela primeira vez e que questiona, que se pergunta sobre porquê é que aqueles homens, aquelas mulheres e aquelas crianças que têm a pele mais escura que eu não são como eu. E este é um olhar de profunda verdade, de profunda pureza.
Portanto, as questões que me põem políticas são questões pertinentes, mas que pertencem à história e à discussão histórica, ao estudo da história. Uhum. Vamos deixar então estas questões históricas de lado e vamos falar da atualidade. Em Portugal, acha que a geração que nasceu depois do 25 de Abril, que cresceu nos anos 80, anos 90, tem uma perspectiva um bocadinho diferente dessa história de Portugal, da história colonial portuguesa, ou vai dar ao mesmo, das gerações Não, anteriores? não, vai dar ao mesmo, Vai dar ao porque mesmo. Uhum. vai dar ao mesmo, porque na escola a história, infelizmente, a história de Portugal tem uma ênfase enorme nos descobrimentos como feito glorioso e nunca existe da parte da história portuguesa um questionamento sobre o nosso papel enquanto colonizadores. Isso não, o Estado português, o sistema, no fundo, o Estado não tem essa atitude crítica e que deveria ter, Uhum. que deveria ter. Uhum. Portanto, não há da parte dos mais novos uma atitude diferente. Há agora, em Portugal, um ativismo político, antirracismo e anticolonialismo muito maior do que houve antes do caderno de memórias coloniais ter sido editado. Isso é uma coisa que surgiu depois. Mas não podemos esperar que a escola não tem ainda, não, por exemplo, o caderno de memórias coloniais, que é um livro que deveria ser parcialmente estudado nas aulas de História de Portugal, como contraponto, exatamente como forma crítica de analisar os descobrimentos de falar do colonialismo, ele não faz Uhum. parte do programa, não faz parte do programa de português, do programa de Uhum. história, peço desculpa, da escola portuguesa. E isso seria importante. E acha que este livro, o Caderno de Memórias Coloniais, teve um papel importante no despertar de uma certa discussão que em Portugal está escondida debaixo da alcatifa? Eu não tenho provas para o afirmar, mas posso lhe dizer que de 2009 até hoje o panorama melhorou, modificou-se. Uhum. Quando este livro saiu em 2009 foi um escândalo para uma grande parte dos portugueses. Eu era uma traidora do meu pai, uma traidora da pátria, e neste momento eu já não sou encarada dessa forma. As pessoas já falam do Vamos, livro como o primeiro livro que fala sobre estes temas. vamos falar dessa recepção inicial. Eu li uma entrevista sua, de há poucos anos, talvez 2018, quando esteve no Brasil a lançar lá o livro pela Todavia, e a Isabela, a certa altura, compara a recepção que teve no Brasil, que foi algo entusiasta, com a recepção algo morna que teve em Portugal. Essa diferença tem que ver com o meio literário português, que será mais conservador, não sei, ou terá que ver com a própria sociedade brasileira, que é mais, como é que se diz, está mais preparada para este tipo de discussão? Sim, a sociedade brasileira está mais preparada para as questões pós-coloniais, até porque eles foram o país colonizado, portanto, eles vêm do outro Claro. lado. Eles vêm do outro lado. Depois, em Portugal, o que se passou foi que o meio literário recebeu muito bem o caderno de memórias coloniais, o meio literário e o meio Uhum. académico. Só que o meio literário e o meio académico em Portugal são muito pequenos, é um meio pequeno. E o livro demorou muito tempo a saltar para o público, Uhum. para o leitor. Na Porque o verdade, livro até teve todas as edições, uma em 2009 e outra em 2015, pela exatamente. Caminho já, não foi? E agora na edição da Caminho, porque a Caminho pertence ao Grupo Leia e tem uma capacidade de distribuição e de promoção enormes, é agora que o livro está realmente a fazer a sua carreira. E também um pouco puxado pelo meu romance seguinte, que é a Gorda. Porque as pessoas Uhum. leem a Gorda, as pessoas leem a Gorda e de seguida querem saber o que mais escreveu esta mulher, mas que outras coisas é que esta mulher tem? E chegam ao caderno e vão dar ao caderno, que são obrigadas a ler porque é a outra coisa que existe para ler. Então, o livro tem feito uma carreira muito boa. Neste momento, em Portugal, ele está na 9ª edição, o caderno.
Já na nona edição. Já na nona E eu edição. aconselho a quem ler em português ou em francês esse livro para apreciar aquelas páginas iniciais que são, que são de uma dureza. É fantástico, é fantástico. O livro Vamos, é todo muito duro. O livro é todo muito duro. é todo É muito duro, muito sim, duro. sim. E o começo é bombástico. Isabela, vamos falar um bocadinho do papel da mulher branca colonial que vivia nas colónias. Eu tenho uma amiga que tem mais ou menos a sua idade, também viveu em Moçambique, nasceu em Moçambique, viveu em Moçambique já até depois da Revolução. Ela até teve em processo de alfabetização com o Frelimo e tal. E veio já viver muito tarde para Portugal e diz que foi um choque muito grande, porque viveu veio de um país em que a mulher branca era mais emancipada, de certa forma. Vivia numa maior emancipação, uma maior liberdade. E chegou a Portugal, mesmo depois do 25 de Abril, e viu que a mulher estava muitos degraus abaixo do seu papel de mulher emancipada, muitos degraus abaixo do que acontecia em Moçambique. Isto é verdade. Sentiu É, isso também. sim, 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 sim. Sabe que Moçambique e Angola, não sei Angola, não sei, mas Moçambique era no tempo do colonialismo português, era uma sociedade, era uma cultura portuguesa, para os portugueses, muito influenciada pela anglofonia, pelos países A África do ingleses. A Sul, África não do Sul é? estava ao nosso Uhum. lado, a Rodésia estava ao nosso lado, nós tínhamos como modelo esses países. ah, os Estados Unidos, a Inglaterra, eram os países ingleses que nos influenciavam, era essa cultura que nos fascinava. E, portanto, nós estávamos um bocadinho mais à frente em termos de direitos da mulher. De facto, sim. O meu pai, as pessoas dizem que o meu pai era feminista, e eu penso que o meu pai era bastante feminista na forma como me encaminhava para a vida, porque sabe que o meu pai dava-me conselhos de vida a mim, Uhum. profundamente modernos, contemporâneos, que alguns pais de hoje ainda não dizem às suas próprias filhas. Quer dizer, ele encaminhava-me para uma vida de autonomia, de independência. uh, e, e sim, as mulheres portuguesas de facto tinham um bem-estar. Isto também tem a ver com bem-estar, sabe? O Uhum. bem-estar, o bem-estar no qual se vive, e os portugueses viviam numa situação de grande bem-estar económico. O bem-estar cura-nos, salva-nos à pobreza e à miséria, dá-nos educação, permite-nos acesso à educação, que nos salva depois à miséria emocional e material. Isso, isso. O seu pai saiu de Portugal para Moçambique para fugir à pobreza também, não foi? Ai, sim, claro, o meu pai era eletricista, e um eletricista em Portugal vivia mal, vivia mal, e o meu pai foi para Moçambique trabalhar e rapidamente se tornou num empresário que tinha africanos a trabalhar por sua conta. Portanto, a situação de vida do meu pai melhorou tremendamente. O meu pai passou de uma situação em que mal tinha dinheiro para comer para ser uma pessoa com carro, casa e uma vida bastante satisfatória. Portanto, meu pai subiu na vida. Ah, Subiu na vida. na vida. Fala do seu pai, porque o seu pai é uma figura importantíssima na sua obra, e a Isabel sente o amor pelo seu pai, como é óbvio, mas o seu pai também, pelo que li, por algumas entrevistas que deu, o seu pai também era um homem do seu tempo no que diz respeito ao colonialismo, quer dizer, ele olhava para o homem e para a mulher negra eh, como alguém com uma cultura inferior, não é? Não como inferior intrinsecamente, mas com uma cultura inferior. Sim, sim, o meu pai é um homem do Estado Novo. O meu pai nasceu em Uhum. 1924 e a educação do meu pai, o mundo, a visão do mundo do meu pai é a visão salazarista, é a visão do Estado Novo. E claro que isto implica que ah, existia da parte do meu pai, como da maior parte dos portugueses que estavam em África, a intenção de civilizar os negros. Uhum. Portanto, a ideia era tornar os negros iguais aos brancos, torná-los europeus, matar neles, extinguir neles aquela cultura que eles consideravam selvagem, que era africana, os hábitos africanos, a religião africana, a língua africana, tudo o que era africano para o meu pai e para os europeus era para Da extinguir, época, não é? na Uhum. época, sim, em detrimento
em detrimento da cultura europeia. Portanto, a cultura africana era relegada para um plano menos nobre. Claro que gostava-se da culinária, gostava-se de ver as danças e cantares e etc., mas desde que os africanos aceitassem ser portugueses, falar a nossa língua, ter os nossos costumes e aceitar, na verdade, o nosso poder. Eu não sei o que é que Moçambique teria sido se não tivesse existido 25 de Abril, se não tivesse, não sei, mas o meu pai não olhava para o homem negro e para a mulher negra como seres inferiores. Seres inferiores, seres Não é o racismo biológico, mas sim uma espécie de racismo cultural, era isso, não é? é de facto um racismo cultural. Sim, Uhum. é isso mesmo. Ok, Isabela. Só uma última pergunta, já ultrapassamos o nosso tempo. Estamos em meados de setembro. Quando é que vem a Paris lançar o seu livro? Final de setembro, dia Final de 26, setembro. dia 26 inauguro aí as minhas atividades. Não sei se é 26, se é 27, mas Ok. tenho aí uma agenda bem cheia entre 26 ou 27 de setembro e 3 de outubro. Cá esperamos. Isabela, muito obrigado por ter conversado connosco, por ter aceitado o nosso convite. E bem, aí Muito quem nos ouve, quem nos vê, não se esqueça, Carnet de Mémoire Coloniale, publicado pela edição Chandaigne, pode ser adquirido em qualquer livraria francesa, está disponível em todo lado, ou, caso prefira, pode requisitá-lo na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, Muito ler é o melhor obrigada. remédio. Obrigado, Isabel. Até daqui a uns dias. Até daqui a